A Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu prestar homenagem aos vândalos golpistas. Os vereadores decidiram instituir o 8 de janeiro como o Dia do Patriota. É isso mesmo que você ouviu. O dia da invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, seria considerado o Dia do Patriota. O vereador Alexandre Bobadra, autor do projeto, foi cassado uma semana depois por ter cometido crime de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2020. Horas depois do Dia do Patriota ser promulgado, uma chuva de críticas tomou as redes sociais, tanto de pessoas contrárias ao projeto de lei, como de políticos de todas as partes do país. Essa é uma lei que eu diria, ela ataca frontalmente o Estado Democrático de Direito. Tornar o 8 de janeiro uma data patriota é algo gravíssimo, sem falar que, no meu entendimento, essa é uma lei inconstitucional. Iniciativas dessa natureza, elas estimulam, elas incentivam um dia que, de forma muito clara, foi um dia de tentativa de golpe. A pressão foi tanta que a Câmara de Porto Alegre decidiu revogar a lei que definiu o dia 8 de janeiro como o Dia do Patriota. O vereador Hamilton reforçou após reunião da mesa diretora que a revogação foi consenso entre os parlamentares. Não é uma escolha do presidente de escolher os projetos que ele pode assinar a promulgação ou não. Já é automático essa promulgação. A minha visão é que, em primeiro lugar, que essa lei não deveria existir, né? Dessa forma, desse dia, né? Até porque não traz lucro nenhum para a sociedade, né? Não soma em absolutamente nada. Mas não estamos aqui para debater esse assunto, e sim o que está por trás dele. A onda de criação de dias de alguma coisa no Brasil. No total, ao longo de mais de 60 anos, os presidentes da República sancionaram 266 projetos de lei que inauguraram eventos celebrativos no calendário nacional. Um exemplo, no dia 25 de outubro, temos 6 festividades: o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, o Dia Nacional do Patrono da Construção Civil e dos Profissionais de Engenharia Civil, o Dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o Dia da Saúde Dentária, o Dia da Saúde Bucal e o Dia do Macarrão. Apenas em 2023, há mais de 90 propostas de criação de dias nacionais. Entre elas estão o Dia Nacional do Padrasto e da Madrasta, das Artes Marciais, do Futebol, dos Defensores de Animais, do Imigrante Grego, do Acolhimento Familiar, da Advocacia Municipalista e da Música Gospel. Nesta última, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública de 1 hora, que teve a presença de cantores gospels. A música existe desde antes da criação. Havia um anjo de luz que era responsável pelo louvor. Durante a criação, houve música quando as estrelas cantavam. A música tem uma importância para acalmar a alma. E a música cristã, ela tem um poder de tocar a alma e o coração e transformar vidas. Há outras propostas que seguem em tramitação em outras comissões. Uma delas, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que trata da criação do Dia Nacional das Torcidas Organizadas. E representam a juventude periférica e negra do país. Então esse é um primeiro passo que a gente precisa começar a entender e dar importância de um espaço como esse aqui. Claro, pensando num Dia Nacional de Torcidas Organizadas, porque é algo que vai marcar o nosso calendário, vai marcar a agenda pública de que esse debate precisa estar sendo feito com maior frequência. Em 25 segundos, a gente volta a abordar a máquina de fazer datas comemorativas no Brasil e batemos um papo com o repórter do Estadão, Levi Teles, sobre o tema. Estadão Notícias. Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do 2º simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREA-SP em parceria com o Confea e a Mútua SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias.
Só em 2023, Lula sancionou 17 datas comemorativas. Algumas dessas datas remetem a relevantes campanhas de conscientização sobre doenças ou questões humanitárias, mas há casos de dias que se repetem ou que representam pequenas parcelas da sociedade. Mas há também projetos que pretendem mudar trechos de rodovias ou nomear prédios públicos com o nome de alguém. Recentemente, em São Paulo, esse assunto trouxe uma discussão à tona. O governador Tarcísio de Freitas foi pressionado a vetar o batismo de um viaduto em Paraguaçu Paulista, no interior do estado, que levou o nome do coronel Antônio Erasmo Dias, agente da repressão política durante a ditadura militar. Erasmo Dias ganhou notoriedade pela invasão ao campus da Pontifícia Universidade Católica, PUC, durante o regime. 22 de setembro de 1977, a PUC foi invadida por tropas policiais que dissolveram ato público convocado pela ONU, realizado nos Jardins do Tuca. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Tarcísio disse não haver problema técnico para vetar o nome do coronel na homenagem. Não nos cabe fazer censura do parlamento. Um projeto de lei que é aprovado no parlamento, que foi de iniciativa parlamentar, um projeto de denominação, quando ele vem para o executivo, a tendência dele é ser aprovado. Então, o que foi feito nesse caso foi uma análise técnica, uma análise para ver se não tinha vício de iniciativa, vício de constitucionalidade, não havendo nenhum dos vícios presentes, o projeto tem que ser sancionado como qualquer outro. Há poucos dias, o governador e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André Prado, apresentaram explicações sobre o projeto para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que tinha dado um prazo para que eles se explicassem sobre a questão do nome do viaduto. Afinal, essa fábrica de criação de dias comemorativos tem alguma relevância no trabalho parlamentar? É preciso ter critérios mais rígidos para a criação dessas datas? Sobre o assunto, vamos conversar com o repórter do Estadão, Levi Teles. Tudo bem, Levi? Tudo ótimo, Gustavo. Como que você tá? Tudo certo, prazer te ter aqui no podcast. Levi, a gente viu na tua matéria que são muitas datas criadas, algumas datas somente para favorecer ali um grupo minoritário, muitas datas repetidas, muitas datas criadas no mesmo dia. Afinal, o Brasil tem critérios para a criação de datas comemorativas ou isso vai depender de cada parlamentar e de cada casa legislativa? Esse é um ponto muito interessante. Existe, de fato, ali uma legislação que tenta criar algum grau de critério para a criação dessas datas, né? No geral, ali, o que se pede é que essas propostas ela tenham, primeiro, uma alta significação, e ela pode ser feita por meio de consultas à população e também pela realização de audiências públicas. E aí tem um ponto muito interessante, que é, para conseguir cavucar, digamos assim, para conseguir criar essas datas, esses parlamentares acabam tendo que fazer audiências públicas em relação a dias tanto questionáveis. É um caso que a gente até menciona, por exemplo, a criação de uma audiência pública de mais de 2 horas de duração no Dia Nacional das Torcidas Organizadas, por exemplo. Perfeito. E a gente percebe também que, geralmente, esses projetos que criam datas comemorativas, eles acabam até que passando facilmente pelo parlamento por não causar lá grande polêmica. Isso também é uma verdade? O caminho dentro do parlamento ele é facilitado quando a questão é datas comemorativas? No geral, sim, Gustavo, porque esses projetos eles acabam passando em comissões, né? Então, o que acontece geralmente é que ela vai primeiro para uma comissão mais específica ali relativa ao tema. Por exemplo, a Câmara hoje tenta criar ali o Dia da Música Gospel, ela vai para a Comissão de Cultura, e depois vai já a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade ali de todos os projetos com caráter terminativo. Isso quer dizer que ela já pode ali avançar para o Senado e ganhar um caráter de lei quando chega lá e for aprovado também em outra comissão,
já mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, sem nem necessariamente passar a plenária. Agora, o que chama mais a atenção também é que muitas vezes é proposto a criação de um dia que ele já existe. Isso não é pesquisado antes pelos parlamentares para saber se já existe ou não uma data comemorativa? Existe alguma justificativa? Eles precisam dar alguma justificativa do porquê estar criando aquela data? Quando um deputado ele propõe um projeto de lei, ele faz uma justificativa, mas essa justificativa não necessariamente implica numa pesquisa pretérita, seja de datas ali ou alguma coisa do tipo. Um caso muito gritante, talvez, dessa falta de pesquisa está ali no dia 25 de outubro, que já é uma data ali repleta de dias nacionais. São 6. Nesse mesmo dia se comemora o Dia da Saúde Dentária, que foi um projeto de lei que se tornou efetivamente lei em 1958, e o Dia da Saúde Bucal, que se tornou lei no Brasil em 2002. Dá para dizer que é basicamente a mesma coisa, inclusive no mesmo dia, mas os dois continuam como leis, ou seja, se você quiser comemorar a saúde dentária, você pode comemorar, se você quiser comemorar a saúde bucal, você também pode. Que no final são as mesmas coisas, né? Vocês trazem também um dado interessante que em 2023, né, até agora, o Lula já sancionou 17 datas comemorativas. Então o Brasil tem mais 17 datas aí para serem comemoradas. E aí muita gente fica na dúvida quando a gente fala de datas comemorativas, quando é que essas datas elas só são lembradas no dia e se tem a possibilidade de alguma delas virar feriado, e como seria esse processo? Basicamente, os dias nacionais eles se tornam, entram no calendário do país a partir do momento que o presidente a sanciona. É importante mencionar que não necessariamente só o Congresso é responsável pela criação desses dias. Há ministérios que, por exemplo, emitem decretos, há também portarias que criam datas. É comum, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente fazer isso, por exemplo, de criar ali dias nacionais para animais, por exemplo. Hoje o Brasil tem o Dia Nacional do Muriqui, aqui mencionando uma data mais específica. Perfeito, e é bom lembrar também que os estados, né, os legislativos estaduais, eles também têm autonomia para criar datas estaduais, né? Sim, perfeito. O de São Paulo, por exemplo, até tentando trazer um pouco para o cenário daí, São Paulo, por exemplo, tem o Dia do Hipnólogo, que é uma data específica ali do calendário do estado de São Paulo, por exemplo. Você falou do hipnólogo, tem alguma data que te chamou mais a atenção, que você não conhecia e que você passou a conhecer? Essa é uma boa pergunta, Gustavo. Eu aprendi muita coisa aqui fazendo esse levantamento. Eu não conhecia a Força Jovem Universal. Eu não tinha a mínima ideia que se tratava ali de uma designação ali para grupos jovens da Igreja Universal do Reino de Deus, ali do Bispo de Macedo, tanto que é inevitável não pensar na torcida organizada do Vasco, que é a Força Jovem, mas também algumas datas relativas a grupos mais específicos, o caso da eubiose, que é um grupo ali que tenta seguir uma série de preceitos filosóficos e de modo de vida, né, que lembra muito a cultura racional, o universo racional que o Tim Maia cantava, ou até, por exemplo, os Desbravadores, que é um projeto que o Congresso já aprovou e aguarda a sanção do Lula, que também são grupos jovens, mas que fazem parte ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Perfeito. Interessante também, porque muitas vezes essas datas comemorativas, elas são criadas por parlamentares como uma forma de aceno a seus grupos políticos, por menor que eles sejam, né? Você deu alguns exemplos aí de datas que pegam uma parcela muito pequena da população. Exato. Acho que um caso que chama a atenção, e isso nem necessariamente reflete ali a base do parlamentar, mas é o Dia Nacional do Macarrão. Foi uma lei sancionada em 2014 pela presidente Dilma, e eu conversei com o autor do projeto, que é o deputado Luiz Carlos Rauli. Ele voltou à Câmara depois da cassação do Deltan. Ele contou que basicamente foi um projeto que ele criou a pedido do setor alimentício. Ele foi quase uma permuta, né? Se é que a gente pode usar essa analogia, que ele foi fazer uma palestra sobre reforma tributária lá em 2003, 2004, para a Associação Brasileira de Indústria Alimentícia, e aí, terminado essa palestra, eles fizeram um acordo ali para que ele pudesse soltar um projeto nesse sentido. De fato, o Dia do Macarrão é também a mesma data do Dia Mundial do Macarrão, ou seja, você pode comemorar tanto a data a nível global como a data aqui no Brasil, que está no mesmo.
Perfeito. É interessante também que vocês ouviram o ex-ministro José Eduardo Cardoso, né, sobre esse tema, e ele é crítico, né, a essa questão de um parlamentar ali tirar o seu tempo, que poderia estar focado em projetos importantes para o Brasil, e focar em questões de datas. Tem parlamentar até que é conhecido, né, por nome de rua, nome de viaduto, data comemorativa, ou seja, é um processo que, na visão dele, precisa ser revisto, né? É muito legal ali, foi muito legal poder ter conversado com o Zé Eduardo Cardoso, foi ministro da Justiça da Dilma, advogado-geral da União, porque ele foi deputado federal, ele foi vereador, foi deputado estadual, então ele tem essa bagagem de ter acompanhado esse processo de criação de leis ali relativos a fazer novas datas nacionais ou até estaduais, municipais, em diferentes níveis. Ele foi relator de algumas dessas propostas e pode perceber que existe ali um certo esforço, né? Porque, como eu já tinha mencionado, além de realizar audiências públicas, um projeto de lei, quando vai a uma comissão, ele passa por um relator que avalia ali o teor da proposta, pode fazer ali sugestões, alterações de texto, e isso exige um certo esforço. Ele fez uma analogia que me chamou muito a atenção quando ele cita o Otto von Bismarck, que tem uma famosa frase que diz: se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, elas não comeriam as primeiras e não aplicariam as segundas, porque no final de contas o que se tem na visão dele é uma fábrica de salsichas. Parlamentares acabam perdendo muito tempo tentando pensar nessas leis, apresentando essas leis, pautando essas leis para aprovação, para no final de contas dizer que no final do ano apresentou X projetos, aprovou X projetos com a quantia significativa, mas quando você vai ver, talvez essas iniciativas não tenham uma certa qualidade, assim, digamos, na hora de fazer esse balanço. Esse é um ponto muito interessante, até porque se você pegar ali o histórico, realmente, você percebe muito claramente que o volume de leis sancionadas relativas a dias nacionais cresce muito a partir de 2001, mais ou menos, o volume cresce significativamente. Eu acho que tem muito a ver também com essa relação do imediato, até das próprias redes, né? Perfeito. E outra coisa, né? A gente está falando talvez de uma questão menor, quer dizer, criar uma data comemorativa não é lá o grande trabalho de um parlamentar, mas também é para a gente ficar atento, porque recentemente a gente teve aquela criação do Dia do Patriota lá em Porto Alegre, pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no dia em que aconteceu a invasão à Praça dos Três Poderes aí em Brasília, ou seja, em alguns momentos pode ser problemática essa criação de dias, né? Eu acho que a mensagem que passa é que é preciso primeiro, claro, sempre estar muito atento ao que o legislativo está produzindo, seja a nível nacional, seja a nível municipal, seja a nível estadual, mas também saber que há uma relevância muito grande em saber que o seu país ou o seu estado possa estar celebrando uma data como essa, como foi o caso ali do Dia do Patriota. Não me parece muito apropriado uma celebração em relação a uma data que foi tão sensível para a história recente do país. E só lembrando que a gente está falando aqui de datas comemorativas. Se a gente fosse estender para nome de viaduto, nome de rua, aqui em São Paulo tem uma polêmica recente, né, de um coronel da repressão política da época da ditadura que o nome foi dado para um viaduto no interior de São Paulo e até a ministra Carmen Lúcia do STF acabou se envolvendo na história e pedindo explicações para o governador de São Paulo. Ou seja, tudo acaba tendo que passar por um crivo, inclusive da justiça, né? Exatamente. Eu venho de Salvador, né, Gustavo, capital da Bahia, e eu tenho um exemplo muito claro que são amigos que estudaram ali numa escola estadual chamada Costa e Silva, em homenagem ao ditador. Eu lembro de conversar com esse amigo que estudou lá e ele contar que existia um sentimento ali não vou dizer revolta, mas de insatisfação muito grande em relação ao nome, tinha toda uma mobilização para que fosse trocado, e eu acho que fala muito com o que você pontuou agora também. Perfeito. Bom, a gente bateu esse papo falando de datas comemorativas, a criação delas, com o repórter do Estadão lá em Brasília, o Levi Teles, que gentilmente conversou conosco. Eu queria te agradecer, viu, Levi? Muito obrigado. É isso, Gustavo, a honra é minha, um prazer poder falar contigo.
Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Vinícius Novaes. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.